ao capítulo 3 de São Mateus. Uma outra coisa, ninguém pode barrar, impedir os planos de Deus. Herodes queria a morte de Jesus, Jesus não morreu. Matou inocentes, mas Jesus não faleceu. Aí você fica pensando, mas que Deus é esse que permitiu a morte inocente porque o menino lá não foi morto? Ora, aquelas crianças foram mortas por esse sanguinolento, foram para o céu. Deus permite o sujeito fazer essas barbáries para depois ter uma condenação, para mostrar a malignidade do ser humano. E óbvio que Jesus era incompatível. Não era só pela questão do medo que eles tinham de perder o posto, o cargo, o poder e mandar em Israel. E sim porque Jesus, ele era diferente no âmbito espiritual, ele veio trazer paz. Coisa que Israel não tinha paz, ausência de guerra, paz consigo mesmo, consigo mesma. Às vezes você acha que para ter paz tem que ter uma arma. Às vezes você acha que para ter paz você tem que ter seguranças. Às vezes você acha que para ter paz precisa ter determinado bem, casar, ter esposo. Para ter paz tem que ter um emprego bom, muito dinheiro. Mas muitas das vezes é um lei do engano. Que a paz transcende a qualquer bem material ou suposta segurança. A paz é só Deus que pode dar. Por isso que Jesus é chamado Emanuel. Deus é conosco. E lá em Isaías vai falar que Deus é conosco, que ele é Pai da eternidade e Príncipe da paz. Essa é a verdadeira paz. Agora, essa que diz por aí, não é paz, não. Lembrando que a palavra paz vem de Shalom, que não fala só de ausência de guerra, mas sim de prosperidade. Muito bem. Capítulo 3 de São Mateus. Vamos lá. Vamos lendo a Bíblia. E naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus era Jesus Cristo, que logo ia exercer seu ministério. João Batista era primo de Jesus. Vamos lá. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as veredas. Aliás, eu tenho até um hino. Preparai o caminho, endireitai as veredas. Isaías 43, 5. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Era um ermitão aí do deserto. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus dos saduceus, e vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que João estava pregando assim? Fariseus, eles eram hipócritas, e os fariseus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em muita coisa. Eram parte da alta classe de aristocratas. Cuidavam de grande parte do sacerdócio, categorizado pela linhagem de casas sacerdotais. Serviu no sinédrio, saduceus. E eles não acreditavam na ressurreição. Então, João Batista pregou: por que vocês estão aqui, raça de víboras? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O fariseu, que é o hipócrita e o que não acredita na ressurreição dos mortos. E o batismo está falando de ressurreição. Porque morre o velho homem, nasce a velha criatura. Há uma ressurreição do homem espiritual. E por isso a pregação de João Batista dura. Por que vocês estão fugindo da ira futura?
que vos ensinou a fugir da ira futura? Não foi Deus? Não é Deus? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Suscitar é originar, provocar, nascer, criar. João Batista pregava forte, mas era para quem? Os que conheciam a lei. Os saduceus e hipócritas fariseus. A víbora palestina é a cobra mais venenosa, ou é a cobra venenosa mais comum em Israel. As víboras agem à noite, geralmente caçam escondendo-se e depois dão um bote em suas presas. Quando se sentem ameaçadas, as víboras se enroscam, sibilam e atacam os seus opositores. João Batista chamou essa turma aí de cobra. E aí depois vem algumas pessoas dizem, tem hora que vem a exortação mesmo, é cobra mesmo. Tá vendo? Jesus também chamou alguns de raça de víboras. Então era a pregação de João Batista. E a víboras, a própria tradução, vamos dizer assim, o significado tem a ver com traição. E eles, de certo modo, foram os que mais atrapalharam o ministério, não só de João Batista, os saduceus e fariseus, como de Jesus. A mesma coisa que serpentes. Aí muitos querem relacionar a questão lá de Caim, descendência, tal. Aí vão fazendo também uma reflexão, mas não é isso aí. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, sandálias, não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá o celeiro, no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia, ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo-lhe, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu da água. Eis que se lhe abriu nos céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o capítulo 3 de São Mateus. Caiu a internet, será? Ação de comprazer quer dizer ser cortês. Em quem me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu gosto e tal. Vamos falar desse capítulo, que fala muita coisa, na verdade. Talvez boa doutrina cristã está nesse capítulo de São Mateus. Que aqui fala sobre o batismo, aqui fala sobre ser uma nova criatura, fala do batismo de Jesus, fala do batismo do Espírito Santo, ou da descida do Espírito Santo, fala da pureza para aquele que se converte de fato, se converteu, se tornou uma nova criatura, vem o Espírito Santo limpando tudo. É óbvio que a pessoa tem que querer manter-se limpa, porque ela pode pecar a qualquer momento. O pecado é a sujeira. E João, num ato de humildade, disse, eu que careço ser batizado por ti. E Jesus veio a ele, mas Jesus enfatizou que o que importava era o cumprimento da justiça. E qual seria a justiça? O nascer de novo, o ser nova criatura, a justiça divina. Mas vejam só, temos exceção à regra. Tudo aponta que Dimas, aquele que estava à direita de Jesus, não foi batizado. Jesus se batizou. Mandou se batizar, tanto que ele disse, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Mas temos exceção à regra ao batismo. Toda certeza. Agora,
O batismo também só tem valor se a pessoa estiver a fim de se batizar e produzir frutos dignos de arrependimento. Se arrepender de fato. Quando João diz, raça de cobras, de serpentes, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele está perguntando àquele povo. Quem? É o Espírito de Deus. É Deus. Não é João Batista. Então, se arrependa a Deus. Porque eles estavam contra a doutrina de João Batista. Eles acreditavam em Abraão mais do que no Messias que viria. Ou no que João Batista estava fazendo, que era preparar o caminho para o Messias. Por isso que ele disse. Quem você mandou fugir da ira futura? Não foi Deus? Então, é o mesmo Deus que eu estou pregando aqui. Só que vocês têm mais confiança em Abraão do que no Filho de Deus, que é antes de Abraão. Como o próprio Jesus disse, antes de Abraão eu sou. Por isso que ele diz assim, ó, no versículo 9, temos por pai Abraão, vocês dizem. Mas eu digo que dessas pedras Deus poderia criar filhos de Abraão. Ele está falando pedra literalmente. E se for pedras simbólicas, é o coração das pessoas, petrificados. E Deus pode tornar filhos na fé de Abraão, no intermédio de Jesus Cristo, porque Abraão faz parte da genealogia de Jesus, como vimos. Lembrando, é Abraão porque ele foi pai, antes o nome dele era Abrão, como antes era Sarai e depois virou Sara. Curiosidades. Aqui João cita o que era feito na época, no colhimento do trigo, separando o trigo do joio, depois queimando a palha com fogo, que não prestava. Mais ou menos, isso tem que ser feito no batismo. Ou é ou não é, você acredita ou não acredita, você crê que realmente o Filho de Deus tem poder para salvar, que o Espírito Santo vai descer, ou você não crê. Então, se você não crê, se você duvida, se você quer criar contenda, se você não se arrepende, então não se batiza. E Jesus foi se batizar para dar o exemplo. E veio a voz de Deus. E nós temos aí a trindade, de certo modo. Jesus, o Filho, depois o Espírito Santo descendo como uma pomba, e o Pai dizendo, esse é meu Filho amado, em quem me compraz, amanhã é dia dos pais. E Deus dizendo para o seu Filho, esse é meu Filho amado, olha o amor de Deus pelo Filho. Deus amava o seu Filho terreno, ou na terra, ama no céu, claro, mas estou dizendo, tinha esse amor. E deixou o Filho essa segurança. Como é importante o pai dizer para o filho, eu te amo, né? Porque o próprio Deus diz, esse é meu filho amado. Assim como Deus diz para todos nós, se estamos no seu caminho ou queremos e lhe obedecemos, vocês são meus filhos amados. Por intermédio de sacrifício vicário na cruz do Calvário de Cristo Jesus. Passamos a ser filhos e não apenas mais o quê? Filhotezinhos, criaturazinhas. Olha só que coisa interessante. O próprio Deus, no batismo, quando o filho estava fazendo o que lhe agradava, o que era por objetivo. Esse é o meu filho amado. E às vezes os filhos fazem o que o pai se agrada, ou não incomoda o pai, e o pai não diz, te amo, meu filho. Como acontece o inverso. O pai é bom e o filho não diz isso. Temos que pensar. E principalmente a nossa relação com Deus. Te amo, Deus. E a Bíblia diz, porque ele nos amou primeiro. Porque ele amou o mundo. Deus, o Pai, entregou o seu Filho, primogênito, primeiro e único, para que todos aqueles que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse é o amor verdadeiro. O amor ágape, amor de doação. De doação não, é de se doar. O amor de se entregar pelos outros. De não esperar nada em troca, sem interesse, sem barganhas. Eu amo porque eu amo, e ponto final.
E é por conta desse amor que, como disse até Lutero, o reformista protestante, em outras palavras, disse mais ou menos isso, que naquele dia a gente ia ter duas surpresas. A surpresa que a gente foi salvo, que a gente não sabe de fato, se é que foi, e a surpresa de ver pessoas que a gente achava que não iam ser salvos e foram. E isso tem a ver com o amor de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus. Claro, pessoas que se arrependeram de fato. E bem como pessoas que a gente pensasse que pudesse estar, pode não estar. Isso tem a ver com o amor de Deus. Porque um homem julga pela aparência, mas Deus julga pela essência. Por aquilo que está no coração verdadeiro da pessoa. Por aquilo que é a pessoa, não é pela carcaça. Por isso, se a gente é egocêntrico, é avarento, é um sujeito que olha muito para a estética, uma pessoa que acha que dá para comprar tudo, nós estamos distante do reino, nós estamos distante do evangelho, do reino de Deus, de Jesus. Nós estamos fora dos preceitos divinos. Porque o nosso dinheiro, a nossa prata não pode comprar nada. É tudo por misericórdia, por graça, por favor imerecido. Porque nós não merecemos nada, nós não merecemos salvação, nós não merecemos perdão, nós não merecemos Espírito Santo, dons, nós não merecemos nada. Deus olhou dos altos céus, não viu nenhum justo sequer. Quem é justo na terra? Ninguém. Quem é santo na terra? Ninguém. Mas tem aqueles que procuram, obviamente, aplanar seus caminhos na vontade do Senhor, nas veredas do Senhor. Tem aqueles que fogem do pecado, que resistem. Aqueles que cometem pecado, confessam e se arrependem e não praticam mais. Como Jesus disse para Maria Madalena ou para aquela mulher adulta, vai, não peques mais. E temos os pecadores contumazes. Quanto mais pecam, mais se arrependem, entre aspas. Né? Às vezes é um arrependimento hipócrita. Quanto mais pecam, mais acham que estão certos. Ou pecam cada vez mais. E não se arrependem, já estão com as suas mentes cauterizadas. Por isso que João Batista vai dizer, arrependei-vos. Ele está lá pregando, arrependei-vos no versículo 2. Porque é chegado o reino de Deus, ou dos céus, Jesus Cristo. Se não tem arrependimento, não tem reino de Deus, não tem outra vida, não tem vida espiritual. Se não há humildade, não tem esse reino. Tem que produzir frutos dignos de arrependimento, de se arrepender de fato. Por isso, se alguém chegar perto de nós se arrependendo e nós não perdoar, nós não seremos perdoados. Por isso, se Deus nos perdoou, como até diz uma parábola, depois a gente vai ler isso, mas na sequência talvez não vai ser hoje nessa live. E nós não perdoamos aqueles que nos fizeram mal e pediram perdão, nós também não vamos ser perdoados. Não é só por conta de alguma coisa que a gente fez para o outrem, mas sim pelo próprio Deus. A importância de se arrepender, de perdoar, de amar, porque isso é o reino de Deus. Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ame uns aos outros. Ele sempre deixou claro que os 10 mandamentos se resumiu em 2. Amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Amor. E 3, amor. O amor a si próprio, o amor ao próximo e o amor a Deus. Então, o evangelho, o reino dos céus é amor. E quem ama, se está errado, se arrepende. E quem ama, fala a verdade e não folga com a injustiça, não é injusto. Cumpre a justiça divina. O reino dos céus é amor, que não folga com a injustiça, como já dissemos, que não se ensoberbece, não se envaidece, que não busca seus próprios interesses, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. É o verdadeiro amor que está lá em 1 Coríntios 13. E as pessoas não entendem isso. Muitas das vezes elas vão se preocupar, sabe com o quê? Com aparência, com roupa. A questão é o amor. Você que tem um coração petrificado, endurecido, que não deixa
o evangelho entrar em você, com toda certeza você não é nada nessa vida, ou pode até ser algo nessa vida, mas não é espiritualmente nada. Essa é a realidade. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos mover, e o Espírito Santo só habita em templo sujo, não limpo. E para existir a limpeza do templo é necessário que toda mágoa, que todo rancor, que toda ira, que toda falta de perdão, falta de amor saia de nós, que toda falta de compaixão, que toda ira, peleja, obra carnal desapareça de nossas vidas, que toda a vontade de fazer vingança com as nossas próprias mãos saia de nós. É o Evangelho, é a pregação da palavra. Já a gente vai para o capítulo 4. Olha que maravilha, já lemos 4 capítulos. Meditando. Praticamente 1 hora. Então, eu me batizei. Mas você não exerce o amor, que o batismo pouco importa. Você não segue o evangelho, que o batismo pouco importa. Me batizei, recebi até o dom de línguas, estou cheio do Espírito Santo, mas você não tem amor? Pouco importa. Entre a fé e a esperança e o amor prevalece. É o que diz Coríntios também. Lembrando que não é um amor ingênuo, lembrando que não é um amor qualquer, é o amor do Senhor, o amor ágape. Pensamos acerca. Agora nós vamos para o capítulo 4. Depois nós chegaremos ao capítulo 5, tem muita coisa no capítulo 5 para meditar. Acho que é um dos capítulos mais extensos de São Mateus. Rony César, Deus onisciente, onipresente e onisciente, onipresente e onipotente. Klaus Zott Souto, boa noite. Klaus faz tempo que não aparecia. Neide Vani, boa noite. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deserto. Você na carência. A carência é um deserto. Você fraco espiritualmente é um deserto. Aí você vai ser conduzido a alguma coisa. Veja, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O Espírito, pode ser o Espírito com A, com um E maiúsculo, então é o Espírito Santo. Conduziu ao deserto para ser provado pelo diabo. Então, o próprio Espírito de Deus, às vezes, nos prova. Permite a gente estar num deserto para ver se a gente vai murmurar de Deus, como o povo israelita murmurou. E só 2 entraram na terra prometida. Para a terra prometida, Canaã. E quem que foram os 2? Caleb e Josué. O deserto de provação. É provação com a carne, é provação com o diabo. Deserto é deserto. Pode ver, a maioria do povo se perde no deserto. Por conta do deserto se vende para prostituição, por conta do deserto mata, por conta do deserto rouba, furta. Cai um monte de loucura por aí. Porque é difícil você pecar ou fazer loucuras quando não está no deserto. É difícil você jogar pragas para Deus quando você não está no deserto. E veja que no caso de Jesus, Jesus estava no deserto e ainda foi tentado pelo diabo. Então, é deserto representando a prova pela carne, ou as coisas dessa vida, e ainda a prova pelo diabo. E ele estava em jejum no deserto. 40 dias, 40 noites. Dificilmente nós temos um Jesus na Terra, eu estou tendo um tempo presente, que fica 40 dias, 40 noites sem comer. Pode aparecer qualquer falso profeta por aí, mas só Jesus que fez esse jejum aí. E óbvio
que Jesus teve fome, porque a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então Jesus está no deserto, situação oposta. Ele não está num manancial de águas, ele não está numa floresta, ele está no deserto. Tentado pelo diabo e com fome. Olha as três coisas. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Duvida que não és o filho de Deus, tu faz isso aí. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está onde? Deuteronômio 8:3. Jesus, então, cita o Velho Testamento, a Torá, a palavra, para refutar a proposta indecorosa do diabo. Para Jesus mostrar alguma coisa para ele, como se precisasse. Como se eu preciso mostrar para alguém que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não preciso. Eu sou filho de Deus e pronto, é isso que Jesus está querendo dizer. Eu não preciso mudar aqui em pão, não. Transformar. Então Jesus disse que ele não precisava de pão. Então o diabo transportou a lei. O diabo tem poder, né? Porque a Bíblia diz aí. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos darás ordem a teu respeito. Agora o diabo cita uma passagem bíblica. Velho Testamento. E toma-te nas mãos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Olha aí. Olha que lindo isso aqui, né? Aonde que está isso? Não está nos Salmos, isso? Vê se não está no Salmo. Me parece. Salmo 91, 11 e 13. O diabo cita o Salmo 91. Quantas pessoas que cultuam o Salmo 91, né? Como se vai dar livramento. Como se desse livramento. Até o diabo utiliza o Salmo 91. Tome cuidado, Salmo 91, com a idolatria de Salmo 91. Então Jesus lhe disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que lindo aqui, né? Deuteronômio 6,16. Jesus só na lei, só no Deuteronômio. E o diabo vai para a palavra mais branda do Salmo. Jesus, novamente, não precisa mostrar para o diabo que ele é filho de Deus. E ele não vai fazer o que o diabo quer, que é se jogar dali. Que ele iria morrer. Jesus, nessa parte aqui, se fizesse o que o diabo quisesse, ele ia se matar, cometer suicídio. Então Jesus é contra o suicídio, tá aí. Porque ele sabe que se jogasse o anjo não ia livrar ele coisa nenhuma, porque ele fez deliberadamente, não porque foi um acaso ou algo que ele não previa. Nesse sentido, Deus dá o livramento. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Isso está onde? Em Deuteronômio 10, 20. Jesus só com Deuteronômio, cajado de Deuteronômio da lei, contra Satanás. Se adorar Satanás, o que ele dá ali? Os reinos do mundo, a glória deles. Quantos que se vendem? Quantos que querem a glória do mundo? Os reinos, o poder, a fama e o dinheiro. Me esquece o Senhor. E o que aconteceu?
Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus resistiu ao diabo, se submeteu a Deus e o diabo fugiu dele. Para vir a bênção. Qual era a bênção? Os anjos matando a sua fome, dando-lhe o pão, dando maná. Então, muitas das vezes, para a gente alcançar a bênção, a gente tem que largar as oferendas, largar as tentações, dizer não para as trevas, dizer não para o pecado, dizer não para o vício. Dizer não é muito difícil. O diabo fica incomodado, mas agrada a Deus. E depois as bênçãos vêm. Se o não foi bem aplicado ou era necessário. Você quer que os anjos lhe sirvam, lhe dê a bênção, ou você quer a bênção dos homens? Bênção essa passageira e que acrescenta dores. Já a bênção de Deus, conforme diz a palavra, nos enriquece e não acrescenta dores. E a bênção de Deus não é bens materiais, é bens espirituais. Por isso que você vê muito cristão não tendo nada praticamente e de boa, e cheio do Espírito Santo e alegre. Aí alguém oferece alguma coisa para ele nem quer. Principalmente se vai dar algum problema, ele não quer nada, ele só quer a glória de Deus, a graça de Deus. Como Paulo disse, a tua graça me basta. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, aqui já é uma outra coisa. Quando fala de João aqui, está falando de João Batista. Voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Jebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Vendo aí? Isso está lá em Isaías 9, 1, 8. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, a mesma coisa que pregava João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja, que João Batista foi o precursor da pregação que viria posterior de Jesus. Arrependei-vos, o evangelho arrependei-vos. Hoje em dia, você vê pregação de arrependei-vos nas igrejas? Não. É só bênção daqui, bênção colar, riqueza daqui, riqueza colar. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, aquela coisa toda. Mas Jesus e João Batista começaram o evangelho, iniciaram a graça, iniciaram a doutrina de Cristo, ou de Deus, a igreja, ainda que aí não existia igreja, mas estava começando, com a pregação, e arrependei-vos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. A primeira conversão aí.